Então, vou gravar esse vídeo breve para apresentar os 2 conceitos iniciais e que vão ser explorados na nossa primeira aula de Física 3, tá. É importante que vocês também façam leituras de aprofundamento, né, aqui é realmente a definição de conceito para aplicarmos na primeira aula. Então, densidade, o que é importante colocar? Todos nós temos uma noção desse conceito, mas então, que está relacionado aqui, né, esse símbolo é Rho, então eu vou estar adotando sempre a simbologia dos livros de física de nível universitário, né, o Rho aqui, esse aqui é uma perninha underline aqui, né, se tivesse uma linha, que é a razão entre massa e volume, quer dizer, que está associado então à quantidade de matéria e a distribuição nessa matéria numa certa porção do espaço, né, que volume está relacionado à ideia de quanto espaço é ocupado. É importante diferenciarmos entre densidade média e densidade específica, ou então, como alguns livros vão trazer, como massa específica. A densidade média é a densidade de um objeto, que tem um determinado formato, mas um objeto, por exemplo, feito de aço, como um navio, ou um objeto de ferro, se ele for oco, tiver partes ocas, a densidade deste objeto não necessariamente vai corresponder à massa específica do material do qual ele foi construído. Exemplo clássico é esse de um navio de aço, né? O navio flutua por quê? Todo material que flutua num fluido é porque a densidade do material, aqui eu vou botar a densidade do corpo, é menor que a densidade do fluido. Então, o navio, qualquer embarcação, vai obedecer a esta condição. Isso no caso da água, que tem a densidade aproximada de 1 quilograma por litro, ou então 1.000 quilogramas por 1.000 litros, né, metro cúbico, a densidade do navio, eu vou supor então que ela é inferior a 1 quilograma por litro, embora o material do navio, a massa específica do material do navio é bastante superior à da água. Então, aqui é importante ter clara a diferença entre a densidade média, que diz respeito a um objeto e ao seu design, ao projeto dele, né, como ele foi produzido, e a densidade específica. Dependendo do contexto, eu sei que tem engenharias que também vão trabalhar com a ideia de peso específico, que é a massa específica, considerando o fator da gravidade. Em termos de unidades, né, é muito comum em laboratório a gente utilizar e falar em densidades nessas unidades aqui, grama por mililitro, quilograma por litro, ou então quilograma por metro cúbico, mas nós temos que lembrar que no sistema internacional nós precisamos do M, metro, do K, quilograma para massa, e do S para segundo. Então, tudo que deriva de comprimento ou distância tem que ser um múltiplo do metro, no caso, área metro quadrado ou volume, né, que está aqui nessa razão, metro cúbico. Então, é importante que vocês entendam e saibam como eu saio desta relação aqui de quilograma por mililitro para quilograma por metro cúbico. Lembrando que aqui no metro cúbico, é óbvio, mas tem aluno que erra aqui na universidade, o metro cúbico são 1.000 litros. Então, se eu fizer um exercício mental, um cubo que tem a aresta de 1 centímetro, né? Então, isso aqui, o volume dele vai ser 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Isso aqui vai ser 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é exatamente o mesmo espaço, então a proporção é 1 para 1 para ml. Então, se eu tiver aqui um cubo que eu tenho 1 litro de volume, aí eu tenho 10 por 10 por 10 centímetros cúbicos, né? Aqui eu vou passar a ter 1 quilograma de água nesse espaço aqui, que é de 1 litro. Agora, quando eu vou para quilograma por metro cúbico, eu tenho que observar aqui
que 1 metro cúbico são 1000 vezes, são 1000 litros, portanto, eu passo a ter aqui, no espaço de 1 litro, eu tenho 1 quilograma de água, ou eu tenho 13,6 quilogramas de mercúrio, que é muito mais denso. Quando eu passo para um volume 1000 vezes maior, eu multiplico esse volume aqui por um fator de 10 na 3, eu passo a ter aqui uma massa proporcionalmente também 1000 vezes maior. Eu vou ter 1000 quilogramas de água por metro cúbico, ou então eu vou ter 13.600 quilogramas de mercúrio por metro cúbico. O fator de conversão, então, de grama por ml para quilograma por metro cúbico é de 10 na 3, e vocês têm que conseguir demonstrar por quê. Indo aqui para uma parte que apresenta o conceito de pressão, é importante frisar, né, dentro de possivelmente conceitos que vocês já dominam, pressão é um dos tipos de tensão que a gente pode mensurar, o que atua num material, e a tensão é definida como a deformação produzida por uma força e por unidade de área. Então, ela contém uma razão entre força, Newton, no sistema internacional, por unidade de área, metro quadrado no sistema internacional também. Então, aqui rapidamente, a tensão de tração, quando eu tento esticar um material, existia também a de compressão. Aqui eu tenho no segundo exemplo B, tensão de cisalhamento, e aqui isso é o que diferencia um fluido de outros materiais. Um fluido não resiste às tensões de cisalhamento, quer dizer, se ele sofrer esses esforços aqui tangenciais, essa superfície aqui, um fluido escoa sobre si mesmo. A porção de fluido que está aqui vai se movimentar uma distância ΔX em relação a essa porção de fluido aqui que não sofreu tensão de cisalhamento. Então, isso mecanicamente é uma diferença fundamental entre fluidos, que são líquidos e gases, em relação aos materiais sólidos que não se deformam mediante tensões de cisalhamento. E a tensão hidrostática está aqui, né? Ela está relacionada com uma força exercida por uma porção de fluido contra um objeto, ou uma porção menor de fluido aqui, eu poderia considerar, porque porções pequenas de fluido vão exercer tensões hidrostáticas nas porções vizinhas ou adjacentes, como a gente diz. Então, aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho sempre uma componente de força que é perpendicular, aqui estou fazendo a mão livre, né? Eu vou observar essa característica. Em qualquer ponto dessa superfície aqui circular, eu tenho uma força perpendicular e apontando para dentro da superfície que está, por exemplo, nessa fronteira da quantidade maior de fluido e dessa porção menor aqui simbolizada por essa esfera. Então, essa é a definição hidrostática. Isso tem aplicações fundamentais. Por exemplo, o ar é um fluido, o ar exerce tensão hidrostática sobre quaisquer corpos imersos nele, sim, inclusive sobre nós. Então, essa influência do ar, a pressão do ar contra o nosso corpo, não é só de cima para baixo, não é só na nossa cabeça, mas ela também, ela vem de todas as direções. E isso explica, por exemplo, os chiados, os desconfortos, a movimentação de ar no ouvido, né? De dentro para fora ou de fora para dentro, dependendo como é que é a diferença de pressão. A pressão de um fluido atua também na parte inferior, no caso do ar, a pressão está atuando em todas as direções, em função dessa condição aqui. Uma porção, uma esfera sólida, que nesse caso do exemplo C, né, sujeita a uma tensão hidrostática uniforme, pode reduzir o seu volume numa certa quantidade ΔV, né? Aqui está salientando que as proporções estão exageradas, mas sim, mesmo um sólido, se ele está submetido a tensões hidrostáticas muito elevadas, que é o caso de um corpo mergulhado em profundidades maiores, a gente vai ter pequenas deformações, pequenas variações de volume em função da tensão hidrostática, mesmo que a gente
considere o corpo como incompressível. Nem sempre a gente pode aplicar essas condições de contorno se as pressões forem muito altas. E por último, uma expressão para pressão ou tensão hidrostática, né? A gente tem aqui, né, pressão P minúsculo para diferenciar da força-peso, e a força perpendicular que atua contra uma superfície em função da área. Então, é a razão entre uma componente da força e a área. E por que eu insisto nisso? Porque força é um vetor, mas pressão ou tensão hidrostática é um escalar. Como é que partindo de um vetor, eu chego num escalar? Porque aqui eu não estou usando não estou usando o vetor, não é toda a força aplicada que produz tensão hidrostática, mas sempre as porções, ou as parcelas, melhor dizendo, as parcelas ou componentes de força perpendiculares às superfícies em que essas forças estão atuando. Então, se a força não for perpendicular à superfície, eu não posso afirmar que existe tensão hidrostática. Por último, aqui, o que eu vejo? Que pressão é diretamente proporcional à força, que é um resultado óbvio, né? Quanto mais força eu tenho para uma área constante, a pressão tende a aumentar, e por outro lado, a pressão é inversamente proporcional à área. Portanto, por que caminhões têm que ter mais quantidade de pneus, né, dependendo do tipo de carga que transporta? Porque a pressão, se a área de contato for muito pequena, o caminhão com excesso de carga, com muita força aplicada numa área de contato que não é suficiente, vai aumentar muito a pressão contra o chão, e a gente vai observar aquelas deformações que a gente vê muito por aí, nos calçamentos urbanos, ou também nas rodovias asfálticas que a gente tem Brasil afora, né? Então aqui, essa proporção aqui também, ambas as proporções, a gente consegue observar isso, e isso tem que ser mensurado em várias situações práticas aplicadas nas engenharias.